Olá, vamos ver essa reportagem. Esse pastor evangélico do litoral de São Paulo diz que a cura para o coronavírus é um gargarejo. Meio copo de água morna, você vai fazer gargarejo antes de dormir, todos os dias. E você não vai pegar o coronavírus. Uma igreja de Porto Alegre prometeu a imunização da doença por meio de um óleo consagrado. Já o conhecido pastor Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus, chegou a vender sementes de feijão aos fiéis por até R$1.000 cada, sugerindo que elas seriam uma cura para a doença. Você vê como é importante a semente, a semeadura. Então o povo obedeceu a José e semeou na terra, e a terra deu o retorno. Toda a família se fartou, e aí sim conseguiram vencer a crise, a epidemia. Ao longo da história, encontramos líderes religiosos prometendo milagres por meio de objetos ou rituais questionáveis. Feijões mágicos que curam doenças, como foi o caso do pastor Valdemiro Santiago, durante a pandemia de Covid-19. São apenas um exemplo recente desse tipo de manipulação. Mas essas práticas não são exclusivas de um grupo ou período específico. No mormonismo, diversos artefatos já foram usados como objetos de proteção física, como os garments, que ao longo do tempo perderam seu suposto poder de proteção física, sendo agora vistos apenas como símbolos de proteção espiritual. Além disso, outros itens como aventais do templo, lenços, capas e até mesmo bengalas também foram considerados objetos de cura. Após a morte de Joseph e Hyrum Smith, as caixas funerárias em que seus corpos foram transportados foram transformadas em bengalas. Para muitos, essas bengalas eram consideradas relíquias sagradas, supostamente capazes de realizar milagres como curar pessoas e protegê-las do mal. Neste vídeo, vamos investigar como essas bengalas foram elevadas ao status de objetos de poder sobrenatural e o que isso nos diz sobre a relação entre fé e manipulação. Seriam essas relíquias realmente milagrosas ou apenas mais um exemplo de líderes religiosos usando artefatos para controlar e impressionar seus seguidores? Vamos analisar como esses objetos, ao longo do tempo, perderam suas supostas magias, se tornando objetos meramente históricos dentro da igreja. Vamos ao vídeo de hoje. Nos primórdios do mormonismo, o uso de objetos supostamente dotados de poderes mágicos era uma prática comum entre os membros da igreja. Nesta imagem, vemos um exemplo emblemático, uma capa de cura. A legenda da figura informa: um remanescente da capa de cura de John L. Butler. Após Joseph Smith abençoar esta capa como um objeto de cura, Butler e seus filhos a utilizaram tanto para promover a recuperação de doentes, quanto como um amuleto protetor, acreditando que afastaria doenças e até a morte de seu lar. Gerações subsequentes da família Butler dividiram e redividiram a capa como uma relíquia sagrada, embora hoje não esteja mais em uso. D. Michael King, um renomado pesquisador do mormonismo que dedicou grande parte de sua vida aos estudos da BYU, registrou em seu livro: Lawrence Snow continuou a utilizar objetos de cura durante sua presidência na Igreja Sud, de 1898 a 1901, expandindo o uso para além de lenços. Seu filho relatou: acredito que meu pai enviou mais retalhos abençoados, geralmente lenços, para ministrar aos doentes do que qualquer outro líder da igreja em tempos recentes. Snow chegou até a abençoar o peculiar avental verde da investidura Sud e enviá-lo várias vezes para fins de cura. Aqui temos a imagem de um lenço de cura, semelhante ao avental utilizado nas cerimônias do templo. A legenda diz: lenço de cura de Joseph Smith a Wilford Woodruff. Joseph Smith abençoou este artefato e o entregou ao apóstolo Sud, Wilford Woodruff, para ser utilizado na cura dos doentes. Embora esses artefatos tenham sido altamente valorizados na época como relíquias sagradas, eles não perduraram até os dias de hoje, nem se tornaram objetos de veneração contínua com seus poderes. Isso se deve, em parte, ao fato de que esses supostos poderes mágicos não se concretizavam consistentemente. Em muitos casos, os supostos poderes mágicos não se manifestaram, e o que restou foram relatos milagrosos e isolados, geralmente promovidos para sustentar a fé dos seguidores. Assim como ocorreu com os garments, que antes eram associados a terem poderes de proteção física, quando eram usados, e hoje a igreja desconsidera os poderes de proteção física, mantendo apenas os poderes de proteção espirituais, envolvendo essas roupas. Quando Joseph e Hyrum Smith foram mortos em 1844, as caixas de carvalho manchadas de sangue, usadas para transportar seus corpos, foram transformadas em bengalas e doadas a pessoas próximas a Joseph. Após o enterro,
Seus corpos foram exumados 7 meses depois para um local de sepultamento diferente, e os caixões usados para transportá-los também foram transformados em bengalas. Algumas dessas bengalas foram feitas até mesmo com sobras de madeira dos caixões funerários. Acreditava-se que essas bengalas possuíam poderes mágicos, como o poder de curar as pessoas, de discernimento e proteção contra Satanás. D. Michael King também faz o seguinte registro em seu livro Mormonismo Primitivo e a Visão do Mundo Mágico. A ênfase dos conselheiros da primeira presidência, Richards e Kimball, foi semelhante à ênfase católica medieval nas relíquias dos santos mártires. Os fiéis reverenciavam uma relíquia como tendo o poder metafísico em si mesma. Por exemplo, a biografia de Heber C. Kimball, de 1888, confirmou esta visão. Esta bengala está agora na posse de seu filho, Abram A. Kimball, que testemunha que as virtudes curativas se ligam para ele. Essas bengalas vieram das caixas encharcadas de sangue que continham os corpos de Joseph e Hyrum Smith, e o sangue dos mártires transformou esses pedaços de madeira em relíquias de cura. Já em agosto de 1844, a viúva de Smith, Emma, deu ao apóstolo Wilford Woodruff um pedaço de carvalho como cajado do caixão do profeta Joseph, e ele se referiu a isso como uma relíquia. De fato, quando analisamos o diário de Wilford Woodruff, datado de 23 de agosto de 1844, diz: "Eu me reuni com o Quórum dos 12 em conselho por um tempo ou algum deles. Visitei Emma Smith, a viúva do profeta. Ela me deu um pedaço de carvalho como um cajado do caixão do profeta Joseph, que foi martirizado desumanamente em Carthage, tudo em companhia do irmão Hyrum. Emma também me deu um par de luvas feitas de algodão branco, e a senhora, de nome legível, Woodruff, um par de lenços de algodão, ambos usados pelo profeta enquanto vivia. Visitamos a irmã Mary Smith, viúva de Hyrum Smith, o patriarca. Ela nos deu um pouco de cabelo da cabeça de Joseph Smith, Hyrum Smith, Samuel Smith e Dom Carlos Smith, todos irmãos, dos mesmos pais. Também obtive um pouco de cabelo do Quórum dos 12 Apóstolos, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Meu objetivo era colocar uma porção de cada um no topo do meu cajado, como uma relíquia daqueles homens nobres, espíritos mestres do século XIX, para transmitir à minha posteridade, para depositar no lugar mais sagrado e santíssimo, no templo sagrado de Deus, no Monte Sião consagrado." Então, Brigham Young, Willard Richards, Wilford Woodruff, Sidney Rigdon, Heber C. Kimball, entre vários outros, receberam essas bengalas. Oliver Huntington, irmão de Mickey Huntington, que recebeu uma dessas bengalas, explicou como elas eram feitas. Ele registrou o seguinte em seu diário, datado de 7 de março de 1897. "Domingo, 7 de março, fui com Sharaton para a sua casa, 6 milhas a oeste de Ogden, em West Weber Ward, onde nevou terrivelmente a maior parte do dia. A irmã Martha Knight tinha 92 anos e lia sem óculos quando fui apresentado a ela, por sua filha Adaline. Ela era muito surda e dificilmente conseguia acreditar que era eu, e ficou muito feliz em me ver. Eu tinha comigo uma bengala feita da caixa rústica pregada às pressas, na qual o corpo do profeta Joseph Smith foi colocado depois que ele foi assassinado e trazido de Carthage para Nauvoo. No topo da bengala havia uma mecha de seu cabelo que foi tirada de sua cabeça depois que ele foi enterrado por 7 meses. Meu irmão William tirou da cabeça, enquanto ele e meu irmão de Mick estavam movendo os corpos de Joseph e Hyrum, de onde eles foram enterrados pela primeira vez, no porão da casa Nauvoo, para o porão ou fosso sob uma pequena casinha que foi construída exclusivamente para esse propósito. O vidro sobre seu rosto foi quebrado e eles guardaram um pouco do vidro, e um pedaço daquele vidro cobriu o cabelo no topo da bengala, e então um pedaço de metal com um furo redondo no centro estava sobre o vidro e o cabelo. Através do furo no metal ou alumínio, o cabelo podia ser visto. Na festa daquela noite, a bengala e sua história tornaram-se conhecidas e foram vistas, inspecionadas, admiradas e manuseadas por cada indivíduo, e ficaram constantemente em movimento até meia-noite. Fui convidado a contar uma história da bengala, do novo sepultamento dos corpos de Joseph e Hyrum Smith, o que fiz. A bengala chegou à minha posse dessa forma. Era a bengala do meu irmão de Mick, em primeiro lugar. A caixa inteira em que o corpo de Joseph foi trazido para Nauvoo foi serrada em tiras adequadas para fazer bengalas e dividida entre seus amigos especiais. Após a morte de Mick, a bengala se tornou de Allen, e ele me disse para pegá-la e guardá-la, até que ele a pedisse. Ele morreu sem sequer pedi-la. Muitos santos dos últimos dias acreditavam nas propriedades curativas dessas bengalas, que eram vistas como tão valiosas quanto objetos usados por figuras bíblicas como Abraão ou o próprio Jesus Cristo. Em um sermão de 1857, Heber C. Kimball, membro da primeira presidência da igreja, declarou: "Quanto você daria por uma bengala que o pai Abraão usou, ou um casaco ou anel que o Salvador usou?
As caixas de carvalho bruto, nas quais os corpos de Joseph e Hiram foram trazidos de Carthage, foram transformadas em bengalas e outros artigos. Eu tenho uma bengala feita da tábua de uma dessas caixas, assim como o irmão Brigham e muitos outros. E nós as prezamos muito e as estimamos como uma grande bênção. Quero preservar cuidadosamente minha bengala e, quando terminar com ela aqui, a entregarei ao meu herdeiro, com instruções para que ele faça o mesmo. E chegará o dia em que haverá multidões que serão curadas e abençoadas através da instrumentalidade dessas bengalas, e o diabo não poderá vencer aqueles que as têm, em consequência de sua fé e confiança nas virtudes conectadas a ela. Apesar da promessa apostólica de Heber C. Kimball de que multidões seriam curadas por essas bengalas, o que se viu ao longo do tempo foi que esses objetos se tornaram mais relíquias de valor histórico do que instrumentos de cura. As alegadas curas pareciam estar mais ligadas à fé das pessoas do que a qualquer poder intrínseco dos objetos. Na sociedade atual, que é menos supersticiosa, essas bengalas perderam suas supostas propriedades sobrenaturais e passaram a ser lembradas apenas por seu valor simbólico. No entanto, esses objetos ajudaram a construir e fortalecer a imagem de que os líderes da igreja realmente possuíam poderes divinos e sobrenaturais comparáveis aos de Jesus ou Abraão. Isso contribui para a criação de uma aura mística em torno dos líderes atuais, que, teoricamente, poderiam ter dons de profecia, revelação e cura. Porém, quando essas habilidades são colocadas à prova, elas frequentemente não se confirmam na prática. Essa ausência de evidências tangíveis nos leva a uma reflexão crucial. Devemos continuar a sustentar a autoridade dos líderes atuais da igreja apenas com base nos rótulos e crenças construídas em histórias controversas passadas, ou seria mais razoável testá-los de fato, como verdadeiros profetas, videntes e reveladores? Se esses líderes possuem dons divinos, como afirmam, por que não vemos demonstrações claras dessas habilidades em momentos cruciais, como a pandemia ou em tempos de guerra e confusão? Se as mesmas promessas de cura e revelação do passado foram restauradas em nossos dias, seria lógico esperar que seus poderes fossem manifestados e provados de maneira prática, beneficiando tanto a sociedade quanto a fé. A questão central, então, é se devemos depositar nossa confiança exclusivamente em nossos sentimentos, sem questionar ou exigir evidências concretas. A fé pode ser poderosa, mas até que ponto é suficiente confiar sem uma demonstração real e tangível dos dons que esses líderes alegam possuir? Nos vemos no próximo vídeo.